Olá, aluno e aluna, tudo bem? Na disciplina Avaliação da Aprendizagem para a Educação Digital, nós estamos avançando pouco a pouco. Na primeira aula, nós observamos, de um ponto de vista histórico, como é que se constituiu e os principais enfoques da avaliação educacional. Na aula de hoje, pretendemos trabalhar em cima dos tipos de avaliação e sua função. Pois bem, para isso, determinei dois grandes objetivos para que nós possamos atingir até o fim da semana. Primeiro, reconhecer os diferentes tipos e funções da avaliação educacional. E segundo, compreender a diferença entre a avaliação em larga escala, ou avaliação externa, também conhecida, e a avaliação personalizada, ou avaliação que ocorre em relação a cada aluno, também em sala de aula. Muito bem, vamos aí ao nosso primeiro ponto, avaliação, tipos e funções. Primeiro ponto que nós temos que compreender, que a tipologia e suas funções estão diretamente relacionadas a algumas dimensões. Quais são? O espaço pedagógico em que ocorre a avaliação, o propósito ou objetivo dessa avaliação e também o que nós fazemos com essas informações, as decisões que nós tomamos em relação aos dados e informações que as avaliações proporcionam. Nesse sentido, nós temos vários tipos e funções de avaliações educacionais. Assim temos a avaliação da aprendizagem, a avaliação institucional, a avaliação de currículo, a avaliação de programas e projetos, a avaliação de sistemas de ensino, entre outros tipos de avaliação. Vejamos agora cada um desses casos. A avaliação de sistemas de ensino, também conhecido como avaliação externa ou a avaliação em larga escala, possui dois grandes focos de análise. Busca conhecer os resultados do sistema, como as habilidades e competências adquiridas pelos alunos, e também busca conhecer as condições existentes para alcançar esses resultados. O objetivo da avaliação do sistema de ensino é fornecer subsídios para o desenvolvimento de políticas educacionais. Também é uma forma de prestação de contas dos resultados de um sistema de ensino à sociedade, além de fornecer elementos, insumos às políticas de accountability ou responsabilização escolar. Vejamos como são criadas as avaliações de sistemas de ensino. Elas nascem inicialmente dos parâmetros curriculares ou dos elementos componentes dos currículos, gerando uma matriz de referência em que se constatam, que se descrevem as habilidades e competências, justamente para serem criados os instrumentos de medidas. Os famosos testes, as quais são as provas, por exemplo, do SAEB ou a Prova Brasil. Outro tipo de avaliação, também bastante importante, é a avaliação de programas e projetos. Esse tipo de avaliação focaliza a sua análise nos objetivos e estratégias concebidos por determinado programa. Então, pensamos aí, por exemplo, o PAIC, o Programa de Alfabetização na Idade Certa. Esse programa objetiva que até o segundo ano as crianças estejam alfabetizadas. Então, a avaliação ela vai no sentido de conhecer o alcance dos objetivos, o sucesso ou não desse programa. Portanto, é uma avaliação que também visa aperfeiçoar ou corrigir eventuais desvios de um sistema de ensino. Outro tipo de avaliação muito importante é a avaliação institucional. É uma análise da instituição educativa e sobre a efetividade da instituição no cumprimento de sua função social. É muito comum na educação superior e muito importante para a educação básica. É nesse momento que a avaliação institucional, principalmente a interna, que ela pode ser externa, realizada por agências ou especialistas, especialmente
convidados para fazer a avaliação institucional, mas internamente ela é importante porque ela envolve todos os atores da escola, a comunidade escolar, buscando negociar patamares, né, de ensino importantes para o desenvolvimento da qualidade educacional da escola. Muito bem. A avaliação de currículo, também um tema importante, né, que permite que os professores ou especialistas analisem a efetividade de um currículo. Por quê? Porque fornece elementos para mudanças curriculares e reformas de ensino, por exemplo, de um curso ou mesmo de uma universidade ou instituição de ensino superior. Aí, o ponto mais importante da aula de hoje é a avaliação em sala de aula, né? É essa que tem o objetivo de permitir o acompanhamento escolar do aluno, também permitindo que se tome decisões de reajuste e de revisão durante todo o processo de ensino e aprendizagem. Vejamos agora algumas diretrizes comuns da avaliação em sala de aula. Primeiramente, a avaliação deve se articular à proposta pedagógica da escola e também conhecer o perfil de aluno que atende. Possui como função identificar o alcance dos objetivos, diagnosticando as dificuldades e problemas que possam interferir na aprendizagem dos alunos. Um outro ponto importante é que essa avaliação pressupõe que o aluno demonstre o que ele aprendeu e que o professor possa criar momentos, situações que permitam o aluno expressar suas aprendizagens. Não menos importante é que as dificuldades que os alunos expressam não devem ser tomadas como fracasso e muito menos resultar em discriminações que impeçam o progresso educacional do aluno. Outras diretrizes também devem ser vistas que implicam. Deve ser desenvolvida de forma contínua, muito mais formativa do que somativa, ou seja, diagnosticando a aprendizagem do aluno, justamente visando corrigir as dificuldades e também o professor podendo rever o ensino durante a própria formação. Garantir em toda avaliação o caráter pedagógico, não um caráter punitivo ou simplesmente um caráter classificatório de aprovação, reprovação, um sentenciamento, mas, ao contrário, identificar no ato avaliativo se o aluno está aprendendo, conhecer as suas razões e dificuldades, bem como identificar como os alunos aprendem, como eles se relacionam com o processo de aprendizagem e com relação ao saber adquirido. Um outro ponto importante é refletir sobre as prioridades do plano de ensino. Sabemos, muitas vezes, que há situações que os professores cobram avaliações matérias que o aluno ainda não teve em sala de aula. Então, o importante da avaliação é poder sempre estar correlacionando, aquilo que é ministrado no plano de ensino e aquilo que será, então, objeto de avaliação do professor. Também é um ponto importante identificar quais as estratégias que têm garantido uma melhor aprendizagem para os alunos. As avaliações em sala de aula também são fundamentais quando nós discutimos os resultados com os alunos, garantindo com isso uma autoavaliação de dificuldades e possibilidades, e até mesmo negociando formas de avaliação junto a eles. Também é importante termos em mente que os resultados das avaliações em sala de aula são utilizados para diagnosticar o processo de ensino-aprendizagem como um todo e, muitas vezes, possibilita levar a mudanças na nossa prática educativa, com vistas a proporcionar um melhor desempenho dos alunos. É importante, sem dúvida, compreender que a responsabilidade com a aprendizagem do aluno é da escola. Historicamente, as dificuldades, os fracassos educacionais foram sempre colocados aí na conta dos alunos, nas contas dos familiares.
o direito à educação, visa justamente com que a escola se responsabilize pelo ensino-aprendizagem de qualidade e garanta o acesso, o aprendizado, a conhecimentos, a cultura, a ciência, enfim, a todo o conjunto de conhecimentos que a criança, o adolescente, o jovem, o adulto devem adquirir. Pois bem, por fim, é importante compreender que a atitude avaliativa faz a diferença na vida escolar do aluno e, portanto, estar predisposto para refletir sobre o seu ensino, a aprendizagem dos alunos e as condições educacionais oferecidas. Lembre-se, a avaliação, ela faz um julgamento, ela cria um valor, e esse valor pode determinar a continuidade ou não de um aluno no processo educacional. Portanto, repense a sua avaliação e vamos trabalhar numa perspectiva de a avaliação pensada como um complemento do ato educacional. Muito obrigado, a gente se encontra na próxima aula.